Boa noite, pessoal. Meu nome é Jonathan Luiz e hoje eu estou aqui para fazer essa aula introdutória, não só uma aula, mas um reconhecimento inicial sobre como trataremos essa matéria, Introdução às Ciências Física 2, daqui para frente. Mas antes de falar propriamente sobre a matéria, permita-me apresentar um pouco a vocês. Como já falei, meu nome é Jonathan Luiz, e eu tenho um perfil no Instagram chamado Física Disruptiva. Ele vai estar aqui embaixo. Então, se você quiser me conhecer melhor, eu estarei lá. Lá eu trato da matemática de uma maneira um pouco mais descontraída e da física de uma maneira um pouco mais cotidiana. Então, estou acostumado a falar sobre física de uma maneira com que as pessoas não estão tão acostumadas, mas que eu acredito ser a melhor maneira a produzir conhecimento nas pessoas. Antes de falar também sobre a matéria, eu preciso dizer também sobre o meu reconhecimento com o CEDERJ. Como professor, como professor particular, já estive próximo às provas do CEDERJ e aos seus métodos de cobrança. Já dei aulas a alunos que foram aprovados em Física 1A, Física 2BQ. Essas físicas um pouco mais para frente nas grades curriculares. Eu entrei na UFRJ em 2022, sendo aprovado em primeiro lugar na ampla concorrência. Então, para que vocês possam me conhecer um pouco, tal qual conhecer a matéria. Show? Agora falando sobre a matéria ICF2, o CEDER já divide em duas partes e seguiremos essa divisão. A primeira parte é sobre a eletrostática e a segunda parte é sobre as matérias relacionadas ao calor, a termologia, termodinâmica e etc. E assim seguiremos o nosso curso, primeiro com as aulas de eletrostática e depois de termologia e tudo mais. Uma coisa que é importante dizer para vocês é a bibliografia que seguiremos. De maneira geral, seguiremos dois livros base. O próprio livro do ICF2 e o livro do Halliday. Há alguns momentos especiais, como por exemplo as 3 primeiras aulas que ministrarei, que o livro mais contundente, que eu acho que exprime melhor o que é uma introdução aos parâmetros da física, é o livro do Young e Friedman. Young e Friedman. Nas 3 primeiras aulas, nas aulas 1, 2 e 3, usaremos como base o livro do Young e Friedman. Tá? Mas de maneira geral, os livros bases da matéria são o livro do ICF2 e o livro do Halliday. Mas quando eu for precisar e quando for necessário que vocês olhem o livro do Young e Friedman, eu os avisarei com antecedência. Show? Então, para que fique tudo muito claro para vocês. Uma coisa que é importante também dizer é como eu lidarei com as aulas daqui para frente. Há alguns pilares que eu gosto de manter no ensino de física. Eu acho que todo ensino de física ele não pode ser jogado, simplesmente cuspido ou partindo para as fórmulas. A física não se resume a isso. A física não se resume à gravação, ao copiar e colar das fórmulas. Então, sempre que eu for iniciar uma matéria, sempre que eu for iniciar uma ideia, eu sempre vou motivá-la. Por que a gente está estudando física? Por que a gente vai começar a estudar eletrostática? Qual foi o contexto social? Qual foi o contexto político? Qual foi o contexto histórico que gerou a discussão sobre a eletrostática? É assim que nós começaremos as matérias sempre. Sempre haverá um porquê. Porque a física ela surge sempre a partir de experiências cotidianas, de indagações cotidianas, de motivações cotidianas. Então, há sempre duas coisas que motivarão as nossas. Que serão o início de toda a nossa matéria. Ou a motivação, citada a partir de contextos históricos, políticos, sociais, ou a motivação a partir de questionamentos. Né? Qual é a pergunta que uma teoria física tenta responder para que ela seja feita? Quando alguém pensou nas 3 leis de Newton, qual era a pergunta que o Newton estava tentando responder? Quando a mola foi construída e o Hooke teorizou a lei de força de molas, qual era a pergunta que ele estava tentando responder quando ele começou a pensar em força sobre molas? Sempre há algo por trás das teorias físicas que serve como motivação para que nós possamos entender de fato o que está acontecendo. Então, esses dois pilares sempre nos seguirão, a motivação e o questionamento.
E, de maneira geral, os exemplos também. Há sempre a necessidade de tornar as coisas mais claras. Eu concordo, eu posso até afirmar, não conheço vocês que estão do outro lado da tela, mas posso afirmar que nenhum de vocês, em qualquer fenômeno cotidiano, começa a se perguntar fisicamente o que aconteceu ali. Quando a gente coloca a panela de pressão para esfriar e começa a sair gás, quando a gente tampa a panela de pressão e ela consegue atingir altas temperaturas, quando uma panela sofre condução ou o fogo que está abaixo dela chega no topo da panela, ninguém começa a se perguntar, meu Deus do céu, qual teoria física que explica isso? Ninguém começa a se perguntar isso, mas o cotidiano é o maior mar de exemplos para qualquer que seja a teoria física. Então, sempre nos apoiaremos nesses pilares, o pilar da motivação, o pilar do questionamento e o pilar dos exemplos. Há algo que vocês precisam entender também, que é sobre as fórmulas. De maneira bem simples, eu não gosto tanto de jogar a fórmula para vocês conseguirem só aplicar, tá? Mas é algo comum nas minhas aulas com que a gente comece a formar as fórmulas, criar as fórmulas. Então uma coisa que eu peço humildemente, é o último pedido do dia, é que vocês me acompanhem com a sua imaginação. Eu não peço que vocês conheçam tudo que eu estou falando, ou que vocês sintam de alguma forma prazer com tudo que eu estou falando, como eu sinto prazer em explicar. Mas eu peço que vocês embarquem um pouco nessa loucura e me sirvam um pouco da imaginação que os guia. Porque a imaginação vai ser crucial para que você entenda a matéria. Einstein já disse que a imaginação é mais importante que um conhecimento. Porque o conhecimento não gera a imaginação, mas a imaginação consegue gerar o conhecimento. E é isso que eu quero fazer com vocês, com que a imaginação de vocês gerem o vosso conhecimento sobre a física. Mais uma vez eu agradeço a Academia Exatas pela oportunidade de estar ministrando essas aulas e ministrar o curso daqui para frente. Vocês estão com Jonathan Nascimento, o Física Disruptiva, e até as aulas. Tchau, tchau, pessoal. Uma boa noite para vocês.